primeira vez que lemos a expressão Reino dos Céus no Evangelho de Mateus é no capítulo 3, quando aparece João Batista dizendo: "Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo." Podemos dizer que o reino dos céus é o reinado, a soberania de Deus e, sobretudo, o domínio de Deus. Mas vai muito além disso. O significado dessa expressão é muito amplo e deve ser entendido à luz de toda a Escritura e não de textos isolados. Do começo ao fim, a Bíblia mostra Deus como o Rei Supremo que governa todas as coisas. O reino dos céus já começou aqui na Terra quando Deus se manifestou em forma de homem. Hoje, Jesus reina no coração de cada cristão. Mas esse reino não estará completamente estabelecido até que todo o mal do mundo seja julgado e removido, e Deus designar um novo céu e nova terra. Jesus veio ao mundo primeiramente como um servo sofredor. Aqui no canal tem um vídeo sobre a obra de Cristo na cruz, depois você assiste lá. Mas um dia, ele voltará como rei e juiz para governar vitoriosamente sobre tudo e todos. Aleluia! Mas você pode me perguntar, existe diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Muitos estudiosos tentam colocar diferença nessas expressões, forçam os textos para isso, mas a verdade é que elas têm o mesmo significado. A expressão reino dos céus aparece 34 vezes no Evangelho de Mateus, enquanto a expressão reino de Deus aparece somente 5 vezes. E eu quero aproveitar para te lembrar que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus na playlist Desenhando a Bíblia de Capa a Capa, hein? Não perca! Já os outros 3 evangelhos fazem uso frequente da expressão reino de Deus. Em várias passagens que Mateus usa a expressão reino dos céus, os textos paralelos de Marcos, Lucas e João usam reino de Deus. O fato é que Mateus usou a expressão reino dos céus tantas vezes, pois se você assistiu o Panorama Bíblico de Mateus, você já sabe que ele escreveu principalmente para os judeus, e eles possuem uma imensa reverência ao nome de Deus. E talvez você também me pergunte, qual a qualificação para entrar no reino de Deus? Jesus disse que a organização do reino celestial é diferente dos reinos dessa terra, onde a riqueza, poder, autoridade são essenciais. Os súditos do reino de Deus agem e buscam bênçãos e benefícios diferentes. As atitudes dos cristãos não devem ser egoístas, orgulhosas e nem devem cobiçar o poder que o mundo oferece. O Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5 e vai até o capítulo 7, nos mostra as características primárias de quem quer entrar no reino de Deus. Primeiro, humildade, depois, disposição em sofrer perseguição, atenção sincera aos mandamentos de Deus, não praticar a falsa piedade, ter uma vida de oração e ter prioridade para os valores espirituais e não materiais. Também é preciso ter o reconhecimento da autoridade de Cristo ao obedecer à vontade revelada de Deus. Pode até parecer difícil, mas nós temos o Espírito Santo ao nosso lado que desenvolve em nós as qualidades majestosas da vida, amor e o caráter de Cristo. E lembre-se que nem todos que falam sobre o céu, sobre Deus e Jesus, faz parte do reino de Deus. Jesus se interessa muito mais por nossas atitudes do que por nossas palavras em si, que podem muitas vezes serem vazias. Ele quer que você faça aquilo que é certo e não apenas ensine o correto. O reino de Deus possui 2 aspectos, o presente e o futuro. O presente, como eu disse anteriormente, já foi inaugurado em nossos corações quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, esse conceito envolve as bênçãos da salvação para aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo. Os cidadãos do reino são aqueles que foram arrancados do reino das trevas para o reino de Cristo. E eu espero que você seja um desses. Seguindo nesse aspecto, Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre vós. O reino está dentro de nós e somos chamados para, através das nossas vidas e testemunhos, a tornar visível o reino de Deus que foi inaugurado por Cristo. E agora ele está em pleno andamento na igreja. Mas ainda há o aspecto futuro do reino. Como eu também disse anteriormente, o reino de Deus continuará em progresso até quando Cristo voltar em glória e em breve será consumado.
É por esse dia que aguardamos, é por esse momento que vivemos, para que, enfim, o reino de Deus seja estabelecido e possamos reinar eternamente ao lado do Senhor. E então não haverá mais tristeza nem sofrimento e a justiça e a paz reinarão. Aleluia! Todo aquele que aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e aqui no canal tem um vídeo sobre isso, e não desanimar no meio do caminho, herdará a vida eterna no reino de Deus. Eu anseio por isso, e você? Caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, esse pode ser o seu momento. Sozinho você não conseguirá entrar nesse reino, mas com Jesus é possível. Decida passar hoje mesmo a eternidade com o Pai de amor.